Brasil e Estados Unidos, democracias ameaçadas. Começa agora JBR News. Olá, vocês que nos assistem diariamente, nos prestigiam, né, Rodolfo Lago? Com a sua audiência. Muito obrigado a vocês. Isso, estamos começando aqui mais um dia de conteúdo para vocês. Um dia importante, porque é um dia simbólico, né, Rodolfo Lago, para duas nações muito importantes. A nossa, claro, o Brasil, e também os Estados Unidos. Gostem ou não gostem, é a nação mais importante do mundo, ainda que haja hoje outras nações de grande importância também. O que une Brasil e Estados Unidos nesta data de hoje? Dois fatos que aconteceram, um no dia de ontem, outro que aconteceu no dia de amanhã. Mas aconteceu no dia de amanhã? Esse cara não está falando corretamente. Eu vou explicar para vocês. É que nós estamos justamente no dia 7 de janeiro. Em 6 de janeiro, há 4 anos atrás, houve os atos de manifestações nos Estados Unidos, na cidade de Washington, que invadiu justamente o Capitólio, colocou pessoas em risco de vida, alguns policiais inclusive morreram e muitas pessoas depredaram um dos pilares ou símbolos da democracia americana. Já no Brasil, em 8 de janeiro, há 2 anos atrás, portanto, amanhã completam 2 anos daqueles atos que todos nós lembramos de vandalismo, destruição da Praça dos Três Poderes, atos considerados golpistas contra a democracia e que depredaram, da mesma forma, prédios públicos e que também, como aconteceu nos Estados Unidos, levou algumas pessoas à morte, mas em situações diferentes. E aí vem os números que colocam a diferença entre esses dois atos, ainda que eles se assemelhem pela questão da necessidade de se mostrar que não se pode quebrar uma democracia. Porque lá nos Estados Unidos e no Brasil a tentativa foi a mesma, quebrar o sistema democrático. Com relação ao Brasil, só para vocês terem uma noção, o Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que vem, obviamente, conduzindo toda essa investigação, inquéritos e ações junto ao Supremo Tribunal Federal, inclusive com pedidos de prisão e também absolvições, neste período de 2 anos, que amanhã será relembrado num ato em Brasília, teve, até este momento, 371 condenados pelos chamados atos golpistas. Porém, destes 371 condenados, 225 são os chamados executores do ato ou do próprio golpe. Já 146 são chamados de incitadores, ou seja, eles colocaram pessoas na rua e de alguma maneira ajudaram na manifestação que acabou com a depredação da Praça dos Três Poderes. Mas é importante a gente lembrar que de todo mundo que foi investigado, preso, também houve, por parte do ministro Alexandre de Moraes, 527 absolvições. Inclusive, a que chamou mais atenção aconteceu agora, na última sexta-feira, porque foi liberado justamente um morador de rua, de nome Jefferson Figueiredo, que estava preso e o ministro Alexandre de Moraes já o soltou da cadeia. Porém, estes números chamam a atenção porque as ações penais abertas pelo 8/1, Rodolfo Lago, foram de 1.552, ou seja, é muita ação. Desses presos, claro, alguns deles acabaram sendo levados a óbito, e aí outra semelhança com os Estados Unidos, mas neste caso não porque foi preso, porque o próprio ato em si, no Capitólio, levou policiais a serem mortos pela população. Foram 5 mortes lá. E dentro de todo este quadro que a gente apresenta, é importante que vocês lembrem que alguns dos que estavam no ato de 8 de janeiro no Brasil não foram condenados e estão inclusive refugiados. Fugiram para países, entre estes países a própria Argentina. Então, dentro destes números, Rodolfo Lago traz uma análise que é muito pertinente, que justamente mostra este comparativo entre os dois países num ato que é muito semelhante entre si, porque é justamente a destituição da democracia. Pois é, né? Então, quer dizer, você tem aí realmente são os dois momentos aí de clímax, né? Dos riscos que as democracias tiveram, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. No 6 de janeiro de 2021, a invasão do Capitólio à sede do Poder Legislativo americano, há 4 anos, e aqui no 8 de janeiro de 2023, a invasão das sedes dos 3 poderes da República. Aí o que acontece?
Os dois cientistas políticos norte-americanos, Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, que são os autores de um livro que ficou famoso, né, Como as Democracias Morrem, no prefácio para a edição brasileira do segundo livro deles, que se chama Como Salvar a Democracia, eles fazem uma comparação entre o que aconteceu a partir desses dois momentos aí. E eles avaliam que nós aqui no Brasil fomos mais duros, mais assertivos na defesa da nossa democracia do que os norte-americanos foram nos Estados Unidos com relação à defesa da democracia deles. Aqui no Brasil, todo mundo vai se lembrar que logo depois do 8 de janeiro, os chefes dos três poderes, mais todos os governadores brasileiros, sem exceção, saíram do Palácio do Planalto e foram até a sede do Supremo Tribunal Federal caminhando numa demonstração ali de que estavam unidos nessa defesa da democracia, gerando aí todos os processos a partir daí que levam hoje. O Alexandre estava mostrando números aí desse processo dos atos democráticos, levam ao avanço desse. Entre esses hoje indiciados pelos atos antidemocráticos está o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E o candidato a vice-presidente naquela chapa, o general Walter Braga Neto, está preso. Ou seja, isso mostra como as coisas aqui no Brasil avançaram. Lá nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio gerou processo contra cerca de 1.000 pessoas. Mas o nome principal envolvido lá, o ex-presidente Donald Trump, o processo contra ele foi arquivado no ano passado. E agora ele volta, Donald Trump foi eleito novamente presidente, vai tomar posse no dia 20 de janeiro, com a promessa de que ele vai trabalhar o perdão, a anistia desses envolvidos. Então, esses dois cientistas políticos fazem uma análise de que lá nos Estados Unidos eles foram muito mais frouxos. Então, por conta disso, a democracia americana nesse momento talvez esteja mais ameaçada do que a democracia brasileira, Alexandre. E ontem, inclusive, né, Rodolfo Lago, através do que nós assistimos no Brasil, do ato de diplomação justamente de Donald Trump, e é interessante as coisas do mundo como são feitas no caso dos Estados Unidos. A vice-presidente, que foi a concorrente, foi justamente como presidente do Senado que fez o ato que diplomou Donald Trump. Foi ali colocado claramente a necessidade de se defender a democracia, mas você coloca exatamente esse comparativo, ou seja, ainda que o discurso americano seja pela defesa, a ação prática não foi. No Brasil, sim, foi muito mais rígida. É claro, existem exageros, existem. Existe, inclusive, uma associação, viu, Rodolfo? Uma associação chamada dos familiares e vítimas do 8 de janeiro, que também prepara um ato no dia de amanhã para protestar contra o que eles consideram abusos. Claro, a gente sabe, numa polarização que o Brasil viveu, havia pessoas bem intencionadas, no sentido de que estavam realmente colocando naquelas ruas o seu sentimento. O problema é que elas se deixaram envolver num movimento de depredação do patrimônio público e um ato realmente agressivo contrário à democracia. E acabaram sendo envolvidas junto com os incitadores e também com os próprios golpistas. E acabaram pagando um preço alto, como esse morador de rua, provavelmente, que foi liberto, aquele que morreu. Claro que há o que reclamar por parte das associações, das vítimas e dos familiares, mas o ato em si não podia ser colocado de uma maneira diferente, como aconteceu nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos você coloca muito bem. Se tivesse sido feito o que aconteceu talvez no Brasil, com mais rigor, no mínimo hoje, talvez Donald Trump não teria tido a condição de ser candidato ou mesmo eleito. E ao voltar, ele passa simplesmente um pano em tudo isso que aconteceu e libera todo mundo que cometeu justamente um crime. Lembrando que é muito semelhante ao que se quer fazer no Brasil, que é justamente o projeto de anistia que se tentou no Congresso Nacional, que parece que agora esfriou. Mas é importante, antes da gente também concluir, Rodolfo Lago, levar outros números, que a gente está com muita informação hoje, que é uma pesquisa da Quest, que entrevistou 8.598 pessoas entre 4 e 9 de dezembro e que trouxe o seguinte resultado nesta data, que é muito importante.
86%. E aí, quando se fala de projeto de anistia no Brasil, quando se fala de perdão dos envolvidos nos atos, é importante levar esse número em consideração. 86% das pessoas entrevistadas desaprovam o ato do 8 de janeiro ou as invasões dos prédios públicos, sendo que apenas 7% aprovam esses atos e 7% não souberam ou não responderam. Porém, destes, 50%, Rodolfo Lago, acreditam e afirmam que o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve sim envolvido no ato do 8 de janeiro. Portanto, uma situação que não poderia ter deixado o ex-presidente fora de um processo e muito menos, como aconteceu, o seu candidato a vice também isento de qualquer responsabilidade, bem diferente do que ocorreu nos Estados Unidos. Exatamente, quer dizer, no curso disso tudo, dessas investigações aqui, apareceram todas aquelas informações mostrando que realmente houve uma trama de golpe, e nessa trama de golpe estaria talvez envolvido o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, uma evolução a partir daquilo, enfim, com todos os questionamentos que podem ser feitos de abusos eventuais em determinados momentos, mas a coisa evoluiu. Lá nos Estados Unidos, a partir do momento em que não avançou no sentido de apurar a responsabilidade do presidente eleito Donald Trump agora, as coisas não evoluíram da mesma forma. Então esse é o comparativo, a análise de hoje que a gente trouxe para vocês. Numa data tão simbólica que para o Brasil amanhã será lembrado como um ato de repúdio ao que houve na Praça dos Três Poderes, já nos Estados Unidos ontem este ato foi a diplomação do próprio Donald Trump. Mas daqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E aí, deixando aqueles convites importantes. Primeiro, comente aí o que você acha, enfim, como você avalia a evolução das coisas aqui no Brasil e nos Estados Unidos, como você avalia o que aconteceu lá no 6 de janeiro de 2021, aqui no 8 de janeiro de 2023. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.